Ataque ao amanhecer. Irão lança ataque maciço com mísseis contra Israel. Poucas horas depois de os Estados Unidos terem lançado um ataque aéreo contra instalações nucleares nos arredores de Teherão, o Irão respondeu de forma extremamente agressiva. Mais de 20 mísseis de médio alcance foram lançados simultaneamente de várias direções em direção ao território de Israel. Este foi o ataque mais poderoso contra a República Islâmica na última década. Em Tel Aviv, Haifa e Beersheba. Foi declarado estado de alerta. Mas o tempo entre o anúncio e as explosões foi tão curto que a maioria das pessoas não teve tempo de se proteger. Esta é uma resposta lógica e justa à provocação descarada dos Egés e de Israel, afirmou um alto representante do Ministério da Defesa do Irão, citado pela agência noticiosa estatal Fars News. O ministro iraniano declarou na Press TV: "Contivemo-nos por muito tempo. A escolha da guerra consiste em atacar as nossas instalações nucleares. Fomos obrigados a responder. O Irão cometeu um erro fatal", afirmou o presidente Donald Trump, numa declaração imediata na rede social X. Os Estados Unidos da América responderão a isso a qualquer custo. No entanto, ao contrário de casos anteriores, foi Israel a primeira vítima de um ataque em grande escala. Estes acontecimentos ocorreram a altas horas da noite, quando a maioria das pessoas dormia. O alvo não foram apenas instalações militares, mas também áreas densamente povoadas, como Bat Yam, Holon e a zona sul de Tel Aviv. Alguns analistas acreditam que o Irão se preparou antecipadamente para este desfecho. Não se trata apenas de um ato de retaliação, mas de uma declaração estratégica. O Irão não permitirá que se atente contra a sua soberania nuclear, afirma Arash Azizi, investigador do Médio Oriente. O facto de o ataque ter sido direto, sem intermediários, contornando o Hezbollah ou os Houthis, é particularmente significativo. Segundo testemunhas, Tel Aviv tremeu durante as explosões noturnas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram fogo, gritos e caos. Muitos mísseis atingiram bairros residenciais, mas alguns foram interceptados pelo sistema Cúpula de Ferro. Os danos foram tão significativos que podem ser comparados a uma guerra total. Alegadamente, a agência de inteligência israelita Mossad tinha informações preliminares sobre um possível ataque, mas não conseguiu prever a sua dimensão e velocidade. "Estamos a ser atacados", afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, numa reunião de emergência do gabinete israelita. "O destino de Israel está atualmente em risco. Temos de proteger os nossos cidadãos a todo o custo." Além disso, é interessante notar que, alguns dias antes do evento, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, realizou exercícios secretos sob o nome de Código Ira de Zulfikar, nos quais foram praticados ataques contra alvos em Israel com mísseis e drones kamikaze. Tudo isso mostra que Teherão agiu de acordo com uma estratégia previamente elaborada. Os judeus nos Estados Unidos expressaram uma reação ambígua. Organizações mais moderadas, como a J Street, insistem na diplomacia para evitar uma nova escalada. Embora a AIPAC exorte a Casa Branca a enviar imediatamente forças adicionais de defesa antiaérea TAAD para a região. Enquanto isso, o canal de televisão Al Mayadeen, no Líbano, informou: "Isto é apenas o começo." Citando fontes militares, o Irão atacará bases americanas no Iraque, na Síria e no Golfo Pérsico, se os GIUs e Israel continuarem com as provocações. A comunidade internacional ficou chocada. A União Europeia emitiu uma declaração conjunta apelando à máxima contenção e condenando quaisquer ações unilaterais que possam impedir o reinício do acordo nuclear JCPOA. Os aliados tradicionais de Teherão, China e Rússia, adotaram uma posição cautelosa. Pequim limitou-se a exortar todas as partes a manterem a calma em prol da estabilidade regional. Estes acontecimentos afetaram os mercados financeiros. No mercado do petróleo, Brent, os preços subiram acentuadamente acima dos $100 por barril. Enquanto os investidores temem a continuação da guerra no Médio Oriente,
que pode afetar negativamente o abastecimento mundial de energia. O índice Dow Jones caiu 300 pontos. O Irão mostrou que não vai mais jogar passivamente. Além disso, o contra-ataque pode ser ainda mais poderoso se Israel e os Estados Unidos continuarem seus esforços. A mídia israelense chamou isso de Noite do Fim do Mundo, quando os primeiros mísseis romperam a defesa antimísseis israelense e atingiram a região sul de Tel Aviv. As ruas de uma das cidades mais vigiadas do Médio Oriente transformaram-se num campo de batalha em 5 minutos. As explosões foram tão fortes que os edifícios desmoronaram-se como castelos de cartas. Embora as sirenes lutassem contra o tempo, a maior parte da população simplesmente não teve tempo de se proteger. Todos ficaram em choque com a onda de choque. Desde o primeiro minuto, as ambulâncias, os bombeiros e a polícia ficaram sobrecarregados. No local do incidente, os médicos viram cenas terríveis, corpos sob os escombros, feridos em choque, crianças a chorar, pais a gritar e sangue nas calçadas. Nunca vi um pesadelo assim, disse o médico David Ben-Gurion, que estava de plantão naquela noite no hospital Ichilov, à imprensa local. Nos primeiros 20 minutos, levamos mais de 200 feridos para o hospital. Muitas crianças, algumas em estado crítico. É impossível perdoar isso. Os danos afetaram 7 bairros residenciais. Segundo as autoridades locais, algumas casas foram completamente destruídas, enquanto outras tiveram entradas inteiras destruídas. Houve incêndios nas cidades de Florentin, Jaffa e Kiryat Malachi. Durante toda a noite, as equipas de resgate procuraram sobreviventes sob os escombros. Segundo o Ministério do Interior de Israel, só em Tel Aviv morreram mais de 800 pessoas, e o número de vítimas continua a aumentar. O que é particularmente preocupante é a escala da destruição, que não poderia ser alcançada nem mesmo num conflito entre adversários tão poderosos. Especialistas militares começaram a especular se o Irão poderia ter usado novos mísseis com maior potência ou munições de fragmentação. Embora não haja confirmação oficial, fontes do exército israelita sugerem que foram utilizados mísseis Shahab-3 melhorados, ou mesmo uma nova modificação dos sistemas balísticos Kahbar. Teherã realizou recentemente um desfile militar com esse tipo de míssil. Apesar disso, a precisão e o método assustam os analistas. Quase todos os mísseis atingiram áreas residenciais durante a noite, quando a maioria das pessoas dormia. Isso levantou preocupações sobre o uso de navegação por satélite e assistência de operadores terceirizados, e possivelmente até mesmo o uso de inteligência artificial para orientação. Isso significa que o Médio Oriente iniciou uma nova fase da guerra com o uso de tecnologias de ponta. As autoridades israelitas enviaram o exército para as ruas para estabilizar a situação. Foi declarado estado de emergência no centro do país. O Exército de Defesa de Israel, IDF, anunciou a mobilização geral dos reservistas e rapidamente transferiu divisões para a fronteira com o Líbano e a faixa de Gaza. A aviação israelita começou a lançar ataques retaliatórios contra alvos iranianos na Síria, mas a população israelita ficou assustada e amedrontada. As redes sociais estão repletas de mensagens com as hashtags @PrayForTelAviv e Israel Under Attack. Algumas delas foram bloqueadas, pois as plataformas tentavam limitar a divulgação de conteúdo extremo. O Instagram, o Facebook e o X registraram o maior nível de reclamações em uma noite, com mais de 2 milhões de mensagens classificadas como vídeos com violência. Nesse momento, as ruas estavam em caos total. Um grande número de pessoas migrou das regiões do sul para as regiões do norte. Interrupções no fornecimento de eletricidade. Água e comunicações móveis começaram nas cidades. Escolas e hospitais foram transformados em abrigos temporários e centenas de famílias perderam suas casas. Embora os serviços de emergência distribuíssem água, colchões e medicamentos, os recursos eram insuficientes. 3 missões humanitárias adicionais da Cruz Vermelha Internacional foram enviadas para Israel.
O que está a acontecer em Israel é uma tragédia, afirmou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Exigimos que ambas as partes cessem a violência imediatamente. No entanto, outras vozes se fizeram ouvir no Irão. Todo o sangue derramado hoje em Tel Aviv é resultado da agressão dos EUA e de Israel, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irão. Embora não tenhamos começado a guerra, sabemos como terminá-la. Especialistas da ONU, incluindo analistas da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, chamaram a atenção para um ponto importante. Desde o ataque dos EUA às instalações nucleares em Natanz e Fordow, o Irão saiu efetivamente de todos os acordos informais que restringiam o seu programa. Isso significa que, no futuro, a escalada pode incluir ameaças táticas relacionadas com tecnologias nucleares, bem como com armas convencionais. Como resultado, o governo de Netanyahu está a sofrer cada vez mais pressão política. Ele é acusado pela oposição de falta de inteligência e incapacidade de proteger a população. Em Jerusalém, houve protestos em frente ao Knesset, com pessoas a exigir uma mudança de liderança e um cessar-fogo imediato. A tragédia em Tel Aviv afetou não só a infraestrutura, mas também a mentalidade do país. Pela primeira vez em 10 anos, Israel foi vítima e não o iniciador do ataque. É isso, na opinião dos observadores, que pode mudar o curso da guerra como um todo. Os Estados Unidos se viram numa situação extremamente desagradável após o devastador ataque com mísseis contra Israel. Nos círculos políticos e militares, reina a inquietação e a confusão, apesar de as declarações oficiais da Casa Branca ainda expressarem determinação e confiança. Depois que o presidente Donald Trump recentemente anunciou a operação de ataque a instalações nucleares do Irã como um triunfo da vontade americana, agora é necessário convocar imediatamente o Conselho de Segurança Nacional. O Irã vai pagar por isso. No seu discurso ao povo, Trump afirmou que ninguém tem permissão para ameaçar os nossos aliados. No entanto, até agora, as palavras não foram acompanhadas de ações. Israel, Jordânia e Arábia Saudita, bem como outros aliados dos deus no Médio Oriente, começaram a exigir ativamente de Washington ações diplomáticas e militares concretas. As bases militares americanas no Catar e no Iraque estavam totalmente preparadas para o combate. Os porta-aviões USS Eisenhower e USS George H. foram enviados com urgência para o Golfo Pérsico, o Burj. No entanto, os iranianos demonstraram estar preparados para tal cenário. Segundo a agência Tasnim, a defesa antiaérea iraniana foi colocada em estado de alerta total, e os sistemas de mísseis antiaéreos Bavar 363, semelhantes aos russos S-300, apareceram em instalações estratégicas. Se os aviões americanos levantarem voo, não voltarão, afirmou o comandante do IRGC, Hossein Salami. A situação é complicada pelo fato de a presença americana na região parecer agora extremamente vulnerável. Centenas de soldados americanos vivem na base de Al-Assad, no Iraque, que já está a ser alvo de ataques por milícias pró-iranianas, no Bahrein, onde está a 5ª Frota dos UBA. Ocorreram manifestações em massa contra o Iraque, nas quais foram queimadas bandeiras dos Estados Unidos. Este é um sinal claro de que os Estados Unidos serão vistos como uma das partes em guerra, e não como um pacificador, caso o conflito se agrave. Enquanto isso, no Pentágono, há uma discussão acalorada. O Congresso não concorda, mas os generais querem ampliar as operações. Enquanto os democratas pedem moderação, alguns senadores republicanos, incluindo Lindsey Graham, exigem um ataque imediato a Teherã. O Washington Post informa que a inteligência dos Estados Unidos alertou sobre a alta probabilidade de uma resposta assimétrica do Irão antes do ataque a instalações nucleares. Mas esses avisos foram ignorados. Quando os parceiros europeus dos Estados Unidos se distanciam, a situação se complica. A Alemanha,
A França e o Reino Unido classificaram o ataque iraniano como uma provocação que ameaça a frágil paz, bem como um ataque injustificado dos israelenses contra instalações nucleares. Estas declarações minam a coligação diplomática do ZIWA e colocam Trump numa posição ainda mais difícil na arena internacional. O facto de outras partes terem se mobilizado juntamente com o ataque iraniano merece atenção especial. No Iêmen, o movimento Ansar Allah Houthi atacou campos petrolíferos da Arábia Saudita, enquanto no Iraque, o Hezbollah iraquiano atacou o consulado americano em Erbil com mísseis. Tudo isso indica que as ações do Irã são coordenadas e que o país está a usar um eixo de resistência formado por Gaza, Líbano, Síria, Iraque e Iêmen. Em resposta, Israel pede aos Estados que ampliem a cooperação militar. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, enviou um pedido imediato ao seu homólogo americano, no qual solicitava o aumento do intercâmbio de informações de inteligência, bem como o fornecimento imediato de baterias adicionais de mísseis antiaéreos THAAD e Patriot. Gallant afirmou que, embora estejamos na linha da frente, não teremos tempo nem recursos necessários para sobreviver a um ataque em grande escala se não recebermos apoio de Washington. Entretanto, uma onda de manifestações está a ocorrer nas ruas das cidades americanas. Milhares de ativistas em Washington e Los Angeles gritam "não à guerra com o Irão" e exigem a retirada das tropas. Isso cria pressão interna sobre a administração Trump, que agora está às vésperas das eleições presidenciais. Quando se trata de gestão de crises, qualquer erro pode ter consequências graves. Além disso, começaram a circular rumores na mídia americana de que Trump teria dado pessoalmente a ordem para iniciar a operação contra alvos iranianos. Apesar de alguns serviços de inteligência serem contra, isso gerou controvérsias sobre a legalidade das ações da Casa Branca. Quando a CNN e a MSNBC transmitem ao vivo de Israel, as imagens de bairros destruídos causam choque e compaixão. Mas ao mesmo tempo levantam a questão: por que isso foi feito? A confiança nos Estados Unidos como líder mundial está diminuindo nos rankings internacionais. Apenas 32% das pessoas na Europa acreditam que os ZIWA apoiam a estabilidade global, de acordo com pesquisas da Pew Research. Nos últimos 2 décadas, esse foi um dos índices mais baixos. A cada dia fica mais evidente que as ações de Washington apenas aceleraram a escalada do conflito. Em vez de deter o Irão, os aliados dos Houthis na região estão agora em perigo, em vez de em segurança. O Irão está a lançar uma campanha mais ampla, enquanto a atenção da imprensa mundial se concentra na destruição de Tel Aviv e na indecisão de Washington. Na verdade, Teherã está a usar toda a sua rede de aliados na região, conhecida como Eixo da Resistência. Este eixo inclui o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e os grupos palestinianos em Gaza. Isto já não é apenas um conflito, é um mecanismo pronto para um contra-ataque. O Hezbollah lançou mais de 150 mísseis contra regiões do norte do país, como Kiryat Shmona e Metula, poucas horas após o ataque a Israel. O líder do movimento, Hassan Nasrallah, declarou em Beirute: "Qualquer ataque ao Irão é um ataque a todos nós. Não recuaremos." Israel deve estar preparado para uma guerra em grande escala em várias frentes. Este sinal foi ambíguo. Em Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica iniciaram simultaneamente o bombardeamento de Ashdod e Ashkelon. No Iraque, o grupo xiita Kataib Hezbollah atacou instalações americanas na zona da base de Taji, em Jeddah e Riyadh. Drones kamikaze foram direcionados a instalações de infraestrutura petrolífera por rebeldes Houthis do Iêmen, quase ao mesmo tempo. Embora o sistema de defesa aérea saudita tenha repelido os ataques com dificuldade, alguns deles foram bem-sucedidos. Analistas observam que o Irão está a começar a se ativar de forma lenta e gradual. Primeiro, um ataque a Israel e, em seguida,
Um ataque por parte dos aliados do leste, Oeste e Sul. Desta forma, Teherã demonstra que não possui apenas um arsenal de mísseis, mas também toda uma rede de estruturas proxy prontas para uma ação coordenada. É particularmente alarmante a notícia da Al Mayadeen de que drones iranianos foram avistados no céu sobre o Mar Vermelho, o que pode indicar preparativos para um bloqueio à navegação. Haverá uma crise energética e logística global se o Irão decidir bloquear o Estreito de Hormuz ou iniciar sabotagens no Canal de Suez. Israel percebeu que existe perigo em várias áreas. Por isso começou a mobilizar reservas adicionais com urgência. Ao longo da fronteira com o Líbano, o Exército de Defesa de Israel posicionou artilharia e no Vale de Bekaa, a aviação bombardeia supostos depósitos do Hezbollah. Uma nova fase da operação aérea Espada de Davi começou em Gaza, mas a dimensão do conflito excede claramente a capacidade de Israel para lidar com ele sozinho. Não procuramos a guerra, mas se formos forçados a ela, a conduziremos nos nossos termos, afirmou Mohammad Reza Ashitini, ministro da Defesa do Irão. Não somos apenas estrategicamente perspicazes, mas também tolerantes. Estas palavras foram interpretadas como uma ameaça de utilização de sistemas de mísseis mais potentes, incluindo os supostos Vettori, com um alcance superior a 2.000 quilômetros, que poderiam atingir bases americanas na Europa Oriental e até mesmo na Grécia. Como resultado, a Rússia e a China, parceiros internacionais do Irão, assumiram uma posição cautelosa, mas ainda assim inclinada para o apoio. O Kremlin exigiu que se respeite a soberania do Irão e se evitem ataques provocatórios ao seu território. Pequim condenou ações unilaterais que desestabilizam a região e começou a transferir navios da sua frota para o Golfo de Omã, a fim de garantir a segurança dos navios chineses. A situação na Síria deteriorou-se drasticamente quando as tropas do Irão e da Síria estavam prontas para o combate. Não houve confirmação oficial de que a aviação israelita tenha atacado Damasco, supondo que eles tenham atacado depósitos de mísseis. O presidente Bashar al-Assad chamou as ações dos Ghuziwi e de Israel de agressão neocolonial e expressou solidariedade ao Irão. Milhares de pessoas participam de manifestações nas ruas de Teherã. As pessoas gritam em morte a Israel! Que os Estados Unidos são o grande Satanás. A energia nuclear é nosso direito. Não se trata apenas de sentimentos. Isso mostra que o país está pronto para um conflito prolongado. Agências de notícias iranianas, como a IRNA e a Press TV, publicaram fotos de drones sobrevoando instalações israelenses, afirmando que Teherã tem olhos e ouvidos no céu de Tel Aviv. Segundo algumas fontes ocidentais, drones de reconhecimento com capacidade de orientação foram lançados no espaço aéreo israelita. Isto preocupa os especialistas da NATO. Neste momento, o conflito não é apenas uma resposta a uma resposta. O Irão desempenha um papel fundamental neste confronto geopolítico, pois é o centro da oposição à influência ocidental na região. A sua força não reside apenas nas armas, mas também na unidade ideológica dos seus aliados que, apesar das diferenças nacionais e confessionais, apoiam uma posição anti-americana e anti-sionista. Além disso, as bases americanas na Jordânia e no Kuwait podem ser as próximas, se Teherã decidir continuar a ofensiva. Nessa situação, até mesmo a Turquia e o Paquistão serão obrigados a decidir se permanecem neutros ou tomam partido. Atualmente, o Médio Oriente está a viver uma nova fase de uma guerra regional em grande escala. Além disso, o Irão não parece ter medo de se tornar o epicentro desta situação. Os gabinetes diplomáticos entraram em alerta quando as primeiras fotos de Tel Aviv destruída e das ruas de Haifa cobertas de estilhaços circularam pelo mundo. Apesar de se encontrar no centro de uma das regiões mais armadas do mundo, nenhuma grande cidade sofreu um ataque tão poderoso e rápido nas últimas décadas. Reuniões do Conselho de Segurança.
da AIEA e da Liga dos Estados Árabes estão a ser convocadas com urgência em Nova York, Genebra, Bruxelas e Pequim. Nenhuma das partes demonstrou disposição para a desescalada. Quando o Conselho de Segurança da ONU se reuniu 3 vezes em 48 horas, o que é um acontecimento inédito desde 2006. Estamos perante um abismo. E um passo em falso pode resultar em catástrofe não só para o Médio Oriente, mas para todo o planeta, alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres. Ele apelou ao fim imediato dos ataques com mísseis e ao início de negociações urgentes com a participação de países neutros. Mas nem Israel nem o Irão mostraram disposição para dialogar. O pânico na União Europeia é agravado pela crise energética. Em apenas um dia após o ataque, os preços do petróleo e do gás subiram 18% e 23%. E aviões militares da OTAN começaram a sobrevoar o Mediterrâneo. A França e a Alemanha emitiram uma declaração conjunta condenando as ações de todas as partes, mas enfatizando que os ataques à infraestrutura civil são inaceitáveis. No Líbano. A situação é particularmente tensa, com as embaixadas dos países ocidentais a anunciarem a evacuação. Equipas especiais da ONU e da Cruz Vermelha estão a trabalhar em Beirute para se prepararem para um possível afluxo de refugiados, segundo a Reuters. Isto demonstra uma séria preocupação com a expansão do conflito para além de Israel e da Palestina. A Turquia afirmou o seu direito a um papel diplomático ativo na resolução do conflito. O presidente Recep Erdogan propôs a realização de uma conferência em Ankara com a participação do Irão, Israel e mediadores da China e da Rússia. Apesar de nenhuma das partes estar a participar na iniciativa, o próprio facto de ela ter surgido causa maior preocupação às potências regionais, que correm o risco de entrar numa guerra que não desejam. Surpreendentemente, a Arábia Saudita, que tradicionalmente é hostil ao Irão, mantém-se calma. O príncipe Mohammed bin Salman afirmou que a escalada ameaça toda a economia da região, e apelou à retomada das conversações sobre a segurança regional. Esta declaração foi feita em simultâneo com o ataque dos Houthis a instalações petrolíferas em Abqa e Kurais. Isto enviou um sinal claro a Riad de que também estará sob vigilância em caso de guerra. Em África, onde a influência do Irão se expandiu nos últimos anos, especialmente no Sahel e na África Ocidental, começaram a surgir vozes a apoiar Teherão. Os líderes da Argélia, Mali e Burkina Faso condenaram a abordagem colonial do Ocidente em relação aos povos do Médio Oriente e afirmaram o direito do Irão à defesa. Em Israel, claramente não se esperava o apoio moral da República Islâmica. Manifestações em massa estão ocorrendo em Londres, Paris, Caracas e Jacarta. As pessoas saem com cartazes com os dizeres Palestina livre, fora do Irão e parem a guerra. Enquanto em Israel e nos DTBD o movimento Não em Meu Nome é visto como propaganda anti-israelita hostil. Ele ganha novo impulso. A guerra de informação ganha força. Meios de comunicação como Al Jazeera, Press TV, Russia Today e a chinesa CGTN afirmam que o Irão está a responder à agressão e a defender a sua soberania. A CNN, a Fox News e a Sky News descrevem o Irão como uma ameaça terrorista devido à sua tecnologia moderna. O público é levado à polarização devido a esta visão dualista da mídia. Começaram as discussões na AIEA sobre o programa nuclear iraniano. Teherão anunciou oficialmente o fim do acesso dos inspetores internacionais após os ataques dos IRGC a instalações em Natanz e Fordow. Isso aumentou os receios de que o Irão possa enriquecer rapidamente o urânio a um nível adequado para a produção de armas nucleares. A pressão interna sobre a Casa Branca está a aumentar nos Estados Unidos. Apesar das declarações duras de Trump, senadores de ambos os partidos exigem relatórios e uma discussão urgente no Congresso.
Não podemos nos envolver em mais uma guerra interminável, afirmou o congressista Bernie Sanders, falando numa sessão. Isso também foi demonstrado pelos americanos no Iraque e no Afeganistão. A guerra não é o único fator que causa temores globais. O JP Morgan e o Goldman Sachs alertam que o conflito pode causar turbulência na economia mundial semelhante à crise de 2008. Se continuar por mais de um mês, o índice de confiança do consumidor está a cair, enquanto a procura por ouro e bitcoins está a aumentar. Tudo indica que a política e a economia globais estão no centro de uma catástrofe. Além disso, neste contexto, surge uma questão preocupante. Será tarde demais para a comunidade internacional tentar uma solução? Enquanto ontem a diplomacia ainda era um meio possível, atualmente parece que a situação atingiu um nível tal que resta apenas a luta pela sobrevivência. A situação na região tornou-se crítica no 5º dia após o ataque a instalações nucleares no Irão e o ataque devastador ao território israelita. O mundo inteiro está em silêncio, observando o desenvolvimento do conflito, que ameaça se transformar na maior guerra do século XXI. Israel mobiliza reservas. O Irão declara-se pronto para uma segunda onda de retaliações e os EUA equilibram-se entre ameaças e pressão interna. Em Israel, a ansiedade atingiu o limite. O serviço de retaguarda do Tzahal informa que quase 1,2 milhões de pessoas se mudaram para o centro do país, vindas das regiões sul e norte. A economia parou. As escolas estão fechadas. O transporte público funciona em regime de emergência e os hospitais estão lotados. O governo considera a possibilidade de instaurar um regime militar temporário em algumas regiões. Todas as vozes soam em pânico. Uma das suas exigências é a destruição imediata de todos os sistemas de mísseis do Irão, outros, incluindo alguns veteranos do exército e dos serviços secretos. Afirmam publicamente: estamos numa armadilha. Temos de encontrar uma saída diplomática enquanto ainda é possível. Em Israel, começam a surgir divisões dentro da própria coligação governamental. Avigdor Lieberman, ministro das Finanças, demitiu-se, afirmando: a política de confrontação levou-nos ao limite. Não vou participar num suicídio coletivo. O sinal do Irão é mais claro: ou os EUA ou Israel cessam a agressão, ou a região será destruída. Não temos medo da morte, afirmou o líder supremo Ali Khamenei em um discurso transmitido pela televisão. Estamos lutando pela nossa honra. Continuamos a responder. Independentemente de suas bases na Síria e no Iraque estarem sendo preparadas, ou de seus porta-aviões estarem tremendo nos golfos. Entretanto, diplomatas russos começaram a lutar ativamente pela criação de negociações no formato de Teherão. Negociações entre o Irão, Israel e os DEWA com a mediação da Rússia, China e Turquia. Este formato é uma interpretação moderna da antiga Yalta. O Kremlin sublinha: se as partes não começarem a dialogar, tudo acabará não com a paz, mas com uma troca de ameaças nucleares. No que diz respeito à ameaça do desarmamento nuclear, Israel começou a preparar os seus bunkers subterrâneos após a saída do Irão, do acordo com a AIEA e o encerramento do acesso aos inspetores internacionais. A mídia israelense falou pela primeira vez sobre uma opção nuclear tática, no caso de um avanço dos proxies iranianos até Haifa ou Jerusalém, citando fontes militares. Isso cria um precedente sem precedentes. 2 estados que possuem tecnologia nuclear estão se aproximando de um ponto sem volta. A situação é agravada pelo facto de, no contexto dos conflitos em Gaza e no Líbano, os apoiantes da Al-Qaeda e do ISIS terem se tornado mais ativos. O The Guardian relata que grupos jihadistas, provavelmente se preparando para tirar partido do caos, estão se deslocando em algumas áreas do Iraque e da Síria. Isso significa que a guerra entre os estados pode se transformar em anarquia e provocar uma onda de terrorismo. Enquanto isso, a confiança em Teherã cresce. Apesar da destruição e do isolamento do mundo, os iranianos veem o que está acontecendo como um momento de verdade,
Os canais de televisão locais transmitem mensagens dos shahids, futuros mártires dispostos a morrer em combate contra o sionismo. Bandeiras são hasteadas nas ruas e voluntários se alistam nas milícias Basij para serem enviados para o front. Ao mesmo tempo, em Bruxelas e Nova York, estão a ser elaborados planos de evacuação de emergência de pessoas do Médio Oriente. Os países bálticos, a Polônia, o Canadá e o Japão já começaram a enviar os seus representantes. Há uma sensação de que o mundo se prepara para algo maior do que uma simples troca de golpes. Nessa situação, 2 cenários possíveis se desenham. Escalada. Israel inicia um ataque. O Irã responde contra bases americanas. O Hezbollah entra na guerra. Os sauditas se envolvem. O Estreito de Hormuz é bloqueado. A Terceira Guerra Mundial é híbrida. Desescalada através de mediadores, sob pressão interna, os Estados Unidos são obrigados a recuar e sentar-se à mesa das negociações. Israel obtém proteção e o Irã retira algumas sanções. Inicialmente, haverá alguma estabilização. Por enquanto, tudo aponta para a primeira opção. No Médio Oriente, o ponto de não retorno está cada vez mais próximo. Além disso, a cada dia que passa, aumenta a probabilidade de que amanhã comece com um novo ataque, e não com negociações.